Olá, você que está assistindo ao nosso canal 5 Tons. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e a gente está aí comentando sobre os plantões da Globo que fizeram a cabeça das pessoas durante os anos 2000. A gente ficou com um vídeo muito longo, né, falando desses plantões dos anos 2000. Se você quiser ver a primeira parte, você olha aqui deste lado. E agora a gente vai falar sobre essa segunda parte, sobre outros plantões da Globo que poucas pessoas lembram, mas que foram bastante impactantes também. Se você quiser saber quais são, fique aqui com a gente vai falar sobre eles hoje. Eu já falei meu nome, já falei qual é o canal, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no canal, que o seu feedback é sempre muito importante pra gente, ok? Ok. Pouca gente se lembra, eu duvido que o Lucas saiba disso também, que lá em 2006 teve um sequestro de uma equipe de reportagem da Globo. Eles foram sequestrados pelo PCC. Eles foram sequestrados pelo PCC, ali na avenida Roberto Marinho, que hoje é Roberto Marinho, né? Ali perto da Globo mesmo. Eles liberaram era um câmera e um repórter. Eles liberaram o câmera e disseram, a gente só vai liberar o repórter se vocês pegarem esse DVD e passarem na programação da Globo. Para poder liberar o cara, eles realmente fizeram isso. A Globo interrompeu a programação de madrugada, que é uma coisa tenebrosa, foi horrível. Então a Globo interrompeu a programação, colocou o DVD que os sequestradores deram para eles passarem durante aí a programação da Globo, que deixou muita gente assustada. E é um plantão assim que ele tem uma coisa a mais. Por exemplo, ele assusta um pouco mais do que os outros, porque o vídeo que esse pessoal do PCC gravou é um vídeo bizarro, é um vídeo realmente feio. Eu achei na época bem feio. Dá uma olhada. E apoio o Moro. O auxiliar técnico da TV Globo, Alexandre Calado, sequestrado hoje de manhã junto com o repórter Guilherme Portanova, acaba de ser libertado. Os sequestradores o deixaram perto da emissora e deram a ele um DVD, dizendo que a condição para libertar com vida o repórter que está em poder deles é a divulgação na íntegra das imagens. O conteúdo é o que segue. Como integrante do primeiro comando da capital PCC, venho pelo único meio encontrado por nós para transmitir um comunicado para a sociedade e os governantes. A introdução do regime disciplinar diferenciado pela Lei 10.792 de 2003, no interior da fase de execução penal, inverte a lógica da execução penal e, coerente com a perspectiva de eliminação e inabilitação dos setores sociais redundantes, abre aspas, leia-se clientela do sistema penal, fecha aspas. A nova punição disciplinar inaugura novos métodos de custódia e controle da massa carcerária, conferindo a pena de prisão, o nítido caráter do castigo cruel. O regime disciplinar diferenciado agride o primado da ressocialização do sentenciado, vigente na consciência mundial, desde o ilusionismo e pedra angular do sistema penitenciário nacional, inspirado na Escola da Nova Defesa Social, ALEP. Já em seu primeiro artigo, traça como objetivo do cumprimento da pena a reintegração social do condenado, a qual é indissociável da efetivação da sanção penal. Portanto, qualquer modalidade de cumprimento de pena em que não haja comitância dos dois objetivos legais, o castigo é reintegração social, com observância apenas do primeiro, mostra-se ilegal e contrário à Constituição Federal. Queremos um sistema carcerário com condições humanas, não um sistema falido, desumano no qual sofremos inúmeras humilhações e espancamentos. Não estamos pedindo nada mais do que está dentro da lei. Se nossos governantes, juízes, desembargadores, senadores, deputados e ministros trabalham em cima da lei, que se faça justiça em cima da injustiça, que é o sistema carcerário. Sem assistência médica, sem assistência jurídica, sem trabalho, sem escola, enfim, sem nada. Pedimos aos representantes da lei que se faça um mutirão judicial, pois existem muitos sentenciados com situação processual favorável dentro do princípio da dignidade humana. O sistema penal brasileiro é, na verdade, um verdadeiro depósito humano, onde lá se jogam os seres humanos como se fossem animais. O RDD é inconstitucional. O Estado democrático de direito tem a obrigação e o dever de dar o mínimo de condições de sobrevivência para os sentenciados. Queremos que a lei seja cumprida na sua totalidade. Não queremos obter nenhuma vantagem. Apenas não queremos e não podemos sermos massacrados e oprimidos. Queremos que as providências sejam tomadas, pois não vamos aceitar e ficarmos de braços cruzados
pelo que está acontecendo no sistema carcerário. Deixamos bem claro que nossa luta é com os governantes e policiais e que não mexam com nossas famílias, que não mexeremos com as de vocês. A luta é nós e vocês. Este é o vídeo enviado pelos sequestradores. Outras informações sobre o sequestro do jornalista Guilherme Portanova a qualquer momento. No mesmo ano, pouquinho tempo antes do Ano Novo, no dia 30 de dezembro de 2006, Saddam Hussein foi enforcado lá no Iraque. Ele foi preso pelas forças americanas e foi encontrado dentro de um buraco de 6 metros, todo descabelado, barbudo, enfim. Foi levado ao julgamento, foi condenado à morte e no dia 30 de dezembro de 2006 ele foi enforcado. O plantão que foi ao ar para avisar que ele morreu foi feito pelo William Wack, que hoje já está fora da Globo, ainda bem, porque é um babaca. E é este plantão que você vai ver agora. Pelo menos uma cadeia de TV americana, a ABC, confirma a execução do ex-ditador iraquiano Saddam Hussein por enforcamento poucos minutos depois das 6 horas locais em Bagdá, equivale a poucos minutos depois da 1 hora da manhã aqui no Brasil. Essas imagens que nós estamos colocando no ar agora estão vindo de Bagdá, são comemorações numa parte não identificada da cidade, provavelmente a parte da população xiita comemora o enforcamento do ex-ditador. Foi um dos principais opressores da maioria xiita do país. Aliás, a condenação dele foi determinada por um massacre cometido em 1982 contra a população xiita de uma pequena cidade no sul do Iraque. Saddam Hussein tinha 69 anos e foi condenado à morte por enforcamento por um tribunal iraquiano no início de novembro. O ex-ditador foi considerado culpado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de mais de 140 homens e crianças na cidade de Dujail, de maioria xiita, em 1982. O massacre ocorreu depois de escapar de uma tentativa de assassinato durante uma visita à região. A decisão do tribunal foi criticada pelo Vaticano e por entidades de direitos humanos. Essa semana, a justiça iraquiana negou o recurso dos advogados contra a sentença de morte. O governo iraquiano tinha 30 dias a contar da decisão sobre o recurso final para executar a sentença. Há 2 dias, foi divulgada uma carta ditada pelo ex-ditador aos seus advogados, em que ele se dizia pronto para entregar a alma em sacrifício pelo povo iraquiano. Saddam Hussein foi capturado por tropas americanas no Iraque em dezembro de 2003. Saddam enfrentava outro processo na justiça iraquiana por genocídio e crime contra a humanidade pelo massacre de centenas de curdos na década de 80. Saddam aplicou violência extrema contra seu próprio povo e contra seus vizinhos também. Nos 24 anos em que permaneceu no poder, iniciou 2 guerras externas contra o Irã e contra o Kuwait. E durante pelo menos 13 anos, desafiou as mais duras sanções impostas pelas Nações Unidas. Advogados do ex-ditador Saddam Hussein também acabam de confirmar a sua execução por enforcamento em Bagdá. Não se tem ainda a confirmação dos detalhes, se isso ocorreu na prisão onde ele era mantido sob custódia pelos americanos ou se foi na Zona Verde, que é o setor fortificado da cidade onde está a sede do governo. Novas informações sobre o enforcamento de Saddam Hussein a qualquer momento. Uma das coisas que mais assusta quando dá plantão da Globo é que a gente sempre pensa que é o prenúncio de uma tragédia. E às vezes é mesmo. Em 2007 caiu o avião da TAM. Aqui, a gente mora perto, né, do aeroporto de Congonhas. O avião caiu aqui perto. O avião passou reto a pista e caiu em cima do próprio galpão da TAM, que fica do lado ali do aeroporto, na Avenida Washington Luiz. E quando esse avião caiu, todo mundo pensou, inclusive o pessoal do Jornal Nacional que entrou com plantão para avisar, eles acharam que era um galpão pegando fogo. Ninguém imaginava que tinha caído um avião ali. Então, você vai ver o plantão agora, você vai ver que a informação é desencontrada. Só depois, bem depois que a gente foi descobrir, e eles também, de que se tratava da queda de um avião que matou mais de 150 pessoas. Dá uma olhada. Pelo horário de Brasília são 7h07 da noite. O hangar da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, está pegando fogo. Você tem aí as imagens. As primeiras informações são de que este incêndio teria começado num avião da companhia que estava dentro do hangar. O tráfego aéreo em Congonhas está interrompido para pousos e decolagens. O repórter Fernando Rocha sobrevoou o local, mas nós ainda não conseguimos o contato, a confirmação do contato com ele, porque exatamente o movimento aéreo na área está muito prejudicado. Não há informações sobre vítimas, mas supõe-se que não haja vítimas, porque o avião, como eu disse, estava no hangar da TAM. São estas as informações disponíveis até o momento. Você tem aí imagens do alto, em que é possível ver o fogo com grande clareza. Vamos tentar entrar em contato agora, então, com o repórter Fernando Rocha. Fernando.
Boa noite, William. O acidente aconteceu no início da noite e o avião teria atravessado a pista do aeroporto de Congonhas. Ele atravessou a Avenida Washington Luiz, uma avenida muito movimentada que fica no bairro de Campo Belo, na zona sul da cidade de São Paulo. Esse prédio da TAM fica do lado de fora do aeroporto de Congonhas. As chamas são muito altas e o trânsito está completamente congestionado nessa região. A informação que nós temos é que nesse hangar funcionava também um depósito de combustível. Por isso o fogo é tão forte e por isso o Corpo de Bombeiros tem tanta dificuldade em apagar as chamas. Muitas labaredas e muita fumaça também, como você já disse, o tráfego está interrompido aqui em Congonhas. William. Fernando, você tem informações sobre este voo? Você disse que o avião teria feito uma manobra, derrapado, atravessado a pista da Avenida Washington Luiz e aí sim atingido o edifício da TAM. Sabe-se se havia ou não passageiros a bordo desse voo, desse avião? A informação preliminar que nós temos do Corpo de Bombeiros é que existem vítimas. O avião teria sim passageiros, a gente não sabe a situação das vítimas, mas o fato é que o hangar fica do lado de fora do aeroporto. O avião, portanto, atravessou a pista, a manobra muito difícil e atingiu o hangar da TAM na Avenida Washington Luiz. O hangar fica, portanto, fora do aeroporto, onde funcionava um depósito de combustível. Fernando, outra informação. A pista do aeroporto de Congonhas que teria sido utilizada por este avião foi recentemente reformada? As duas pistas do aeroporto de Congonhas foram reformadas, uma auxiliar passou por uma reforma e a principal já teve a reforma concluída. A gente percebe a movimentação na pista do aeroporto também muito grande, inclusive existe um outro avião que está sendo cercado ali por carros do Corpo de Bombeiros e a gente aguarda aqui novas informações sobre se existiam muitos passageiros ou não nesse avião. O fato é que a manobra fez com que o avião saísse da pista e atravessasse a Avenida Washington Luiz, atingindo o prédio da TAM no bairro de Campo Belo, zona sul de São Paulo. William Bonner. A empresa TAM ainda não informou. Agora um plantão raro. Duas coisas que assustavam as pessoas nos anos 2000 eram, além do plantão da Globo, o aviso do horário de verão. Eram umas vinhetas um pouco esquisitas, umas vinhetas meio estranhas que eles faziam, com uma voz esquisita também, e que também deixava as pessoas com o coração meio palpitando. Neste caso em específico, quando foi anunciada a morte da menina Eloá, que foi assassinada pelo seu ex-namorado, ficou um tempão em cativeiro por ele e tal, e daí deu aquela confusão com a polícia, ela levou um tiro na cabeça e ela acabou morrendo no hospital. Então, o plantão da Globo foi levado ao ar à 00:01. À meia-noite virava o horário de verão. Então apareceu primeiro a vinheta do horário de verão, 5 segundos do filme Kill Bill que estava passando naquele momento e já entrou a vinheta do plantão da Globo. Foi para matar qualquer pessoa, dá uma olhada. Já entramos no horário de verão. Adiante seu relógio em 1 hora. Adivinha o que eu tenho nas mãos? Da manhã. Os médicos do Centro Hospitalar Santo André acabam de anunciar a morte cerebral da adolescente Eloá, de 15 anos. Ela foi trazida para o hospital no fim da tarde de sexta-feira, depois de levar 2 tiros do ex-namorado Lindenberg Fernandes Alves, de 22 anos. Por mais de 100 horas, Eloá foi mantida refém no próprio apartamento pelo ex-namorado. O sequestro chegou ao fim de forma trágica. Um dos tiros atingiu a cabeça da adolescente. Ela passou por cirurgia, entrou em coma irreversível e não resistiu. A morte foi registrada às 11h30 da noite de sábado. Então, confirmando, os médicos acabam de anunciar a morte da adolescente Eloá, de 15 anos. Eu sou o Jean Halpe e falo de Santo André, na região do ABC Paulista. Outras informações sobre o caso a qualquer momento durante a nossa programação. Cobertura completa hoje no Fantástico. Então, depois disso, em 2009, teve também a questão do desabamento da Igreja Renascer aqui em São Paulo. Foi lá na Lins de Vasconcelos. Eu morava perto, mas não na época do desabamento. Só vim morar muitos anos depois. Mas quando eu estava pesquisando para achar esses plantões, eu descobri que eu morei bem perto ali da onde aconteceu essa tragédia. Morreu algumas pessoas também, que foi uma igreja onde estava para começar o culto. Dentro da igreja já tinha mais de 400 pessoas e o teto desabou tudo completamente. Dá uma olhada no plantão que apareceu. O teto da Igreja Evangélica Renascer em Cristo desabou agora há pouco em São Paulo. A repórter Dayana Gabin está acompanhando e ao vivo tem mais informações. Boa tarde, Dayana.
Boa tarde, Zeca. Esse acidente impressionante aconteceu por volta de 10 minutos para 7 horas da noite. Pelo menos 400 fiéis aguardavam o início de uma celebração neste templo da Igreja Renascer, que iria iniciar às 19 horas. Ainda não se tem o número exato de vítimas e nem de pessoas que estavam no local. A estimativa é de que 400 fiéis estivessem reunidos. A capacidade desse templo é para 2.000 pessoas. Agora, 33 equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na remoção das vítimas. 2 helicópteros da Polícia Militar estão no local para fazer este resgate. Os bombeiros trabalham também com cães farejadores para procurar nos locais essas vítimas. É um trabalho muito complicado e até agora o que se tem confirmado é a morte de uma pessoa, 9 feridos e pelo menos 6 pessoas em estado grave. O trabalho de socorro está acontecendo rapidamente. Em pelo menos 5 minutos nós podemos observar que 4 pessoas foram retiradas dos escombros. Este templo foi onde o jogador Kaká se casou em 2005. O templo da Igreja Renascer. Um acidente, como nós podemos ver aí nas imagens, o teto desse templo caiu totalmente enquanto os fiéis, estima-se que cerca de 400 fiéis, aguardavam o início do culto, que iria começar por volta de 19 horas. Uma pessoa, confirmado pelo Corpo de Bombeiros que uma pessoa morreu, 9 feridos e pelo menos 6 em estado gravíssimo. Esses feridos estão sendo removidos para 4 hospitais da região. Este templo fica na zona sul de São Paulo, Vila Mariana, região de Canguçu, em Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Um acidente que aconteceu por volta de 10 para 7 da noite, quando os fiéis se preparavam para o culto que iria iniciar às 19 horas. Zeca. Mais informações sobre o acidente no templo da Igreja Evangélica Renascer em Cristo, na Vila Mariana, em São Paulo, logo mais no Fantástico. Até lá. Então, para encerrar essa série dos anos 2000, a gente vai mostrar para você um plantão que também se tornou histórico, porque foi quando a polícia invadiu o Morro do Alemão em 2010 e os caras fugiram, os traficantes, os bandidos, eles acabaram fugindo, e o Globocop até pegou essas imagens e tal. Foi uma coisa que chocou muita gente. Eles invadiram o Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro, às 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, e o plantão entrou um pouquinho depois disso, foi lá por volta das 7 horas da manhã. Dá uma olhada para ver como ficou. São 8 horas e 17 minutos, nós agora estamos transmitindo para todo o Brasil. Você está acompanhando a invasão do conjunto de favelas do Alemão no Rio de Janeiro. O Globocop mostra imagens do helicóptero blindado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Neste momento, policiais já estão no coração do conjunto de favelas do Alemão. Mais tropas continuam chegando. Essas imagens foram gravadas há pouco, mostrando a movimentação de policiais civis, homens do Exército, homens também da Polícia Militar, que já entraram no conjunto de favelas do Alemão. O helicóptero da Polícia Civil faz rasantes e foi uma peça fundamental para a entrada dos homens, que aconteceu pontualmente às 7h59, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Um dos principais pontos da criminalidade no Rio de Janeiro, o conjunto de favelas do Alemão, está sendo tomado neste momento por homens da Polícia Civil, Polícia Militar do Rio de Janeiro, homens da Marinha, através dos seus fuzileiros navais, blindados, carros blindados da Marinha, homens do Exército que fazem o cerco. Nós temos imagens ao vivo disso e estamos... No primeiro piranha, deu para 3, no segundo... São 8 horas e 19 minutos, nós podemos voltar a todo instante com novas imagens desta invasão do conjunto de favelas do Alemão no Rio de Janeiro. Essas imagens são importantes para mostrar como a tropa se espalha por toda a região. Essa imagem mostra homens do Exército na entrada do conjunto de favelas do Alemão. Eles ficam na estrada do Itararé com a estrada Joaquim Queiroz. Agora já estamos no batalhão de operações, no batalhão da Polícia Militar, o 16º Batalhão, quando os homens da Polícia Civil estão embarcando. Essas imagens foram gravadas há pouco. Eles embarcavam nos carros blindados. Eles embarcam nos carros blindados em direção ao conjunto de favelas do Alemão para dar suporte, dar apoio a esta invasão. A qualquer momento nós voltamos com outras informações sobre esta invasão no conjunto de favelas do Alemão no Rio de Janeiro, que já começou com homens das polícias civil e militar numa união nunca antes vista entre homens das tropas federais e das forças policiais do Rio de Janeiro.
Bom, é isso então. Hoje a gente fica por aqui. A gente mostrou pra vocês aí os vídeos dos plantões da Globo dos anos 2010, os vídeos que dão... 2000, meu Deus. É que eu tô com a cabeça já pensando no vídeo que a gente vai fazer em seguida, que é o dos anos 2010. A gente tá nos anos 2010 ainda, mas já teve alguns plantões aí bem icônicos. A partir do ano de 2010, 2011, quando a internet já se tornou uma coisa super popular e teve a invenção das redes sociais, perdeu muita força ao plantão, porque a gente sempre fica sabendo antes pela internet, depois aparece no plantão. Mas ainda assim, quando toca a música do plantão, todo mundo já fica meio alerta. Ainda assim, então, a gente vai acabar mostrando esses plantões que até esse momento foram plantões icônicos dos anos 2010. Por enquanto a gente fica por aqui, a gente espera você no nosso canal 5 Tons e a gente se vê aqui. Se você também quiser saber mais sobre essas coisas de entretenimento, do jornalismo da Globo, de outras emissoras, você também vai ver aqui críticas de filmes e séries da Netflix, lançamentos do cinema, enfim. A gente vai falar sobre entretenimento geral aqui, tá bom? Grande abraço pra você e a gente se vê. Tchau!